Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Breves Notas. Hoje nós vamos falar sobre golpe militar, direito e democracia. A nossa conversa de hoje está motivada por uma decisão que foi proferida ontem, dia 17 de março de 2021, pela terceira turma do TRF-5, que autorizou o governo federal a manter no portal do Ministério da Defesa um texto que celebra o golpe militar de 1964. Esse texto ele foi chamado de Ordem do Dia, de 31 de março, e houve autorização pela Justiça para que o governo federal mantivesse esse texto que celebra a ditadura militar no Brasil. O placar foi de 4-1, eles deram provimento a um recurso da Advocacia Geral da União, que cassou uma liminar que ordenava que o Ministério da Defesa retirasse da sua página a nota que celebrava o golpe de 64. O relator do TRF-5 foi o desembargador Rogério Fialho Moreira, e ele manteve um voto que foi proferido na turma originária pelo desembargador federal convocado, chamado Luiz Bispo da Silva Neto. Eles entenderam que a ordem do dia, da forma como ela foi formulada, ela não ofende o Estado democrático de direito, e nem os valores constitucionais da separação dos poderes ou da liberdade. Então, eles entenderam que o judiciário não poderia prover o pedido que foi elaborado por uma deputada chamada Natália Bonavides. A Natália Bonavides, ela solicitou em 2020 que fosse retirada essa ordem do dia alusiva ao 31 de março, e quando ela ingressou em 2020, a 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte determinou a retirada do texto, através de uma decisão liminar que foi proferida por uma juíza federal chamada Monique Fonseca, e a Justiça ela entendeu, nesse momento, que o referido texto ele exaltava o golpe, por isso ele era incompatível com os valores do Estado Democrático de Direito. Primeiro, nós vamos falar sobre o que diz essa ordem do dia alusiva, porque que ela é bastante problemática. A ordem do dia alusiva ela foi publicada em um portal público no Ministério da Defesa e falava o seguinte, que o movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira. Olha só a inversão de valores, está falando que a ditadura militar foi um marco para a democracia brasileira. Falou que a ditadura militar ela nada mais foi do que uma defesa contra as ameaças que assombravam aquela época. Ele fala assim, o movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que ela evitou. E nisso nós já percebemos que há claramente uma distorção da história, uma distorção muito perniciosa, que altera os marcos e que, inclusive, se apoia e se ancora em dois valores dicotômicos, né, que é a ditadura militar, como se fosse um marco e um ponto, um paradigma para a defesa da democracia brasileira. A defesa da União, portanto, a defesa que hoje é representada pelo governo Bolsonaro, afirmou que, basicamente, essa decisão que foi preferida pela juíza em primeira instância, ela provocava um efeito catastrófico para a imagem da União. E o segundo argumento, no qual está ancorado o recurso da AGU, foi que isso abalava a economia do país. Eu não preciso dizer que são dois argumentos bastante perigosos também, porque você distorcer a realidade e isso ser ancorado dentro de um sítio público que tem um compromisso com a verdade dos fatos, compromisso histórico, compromisso simbólico, e a partir desse momento você falar que uma retirada de uma nota que contém absurdos históricos vai afetar a economia do país. Isso é muito problemático mesmo. A AGU, ela argumentou que o texto ele deveria ser mantido, porque você negar a discussão sobre a perspectiva da história, isso afeta a democracia, afeta o Estado democrático do direito, e que você ordenar a retirada seria você impor um tipo de projeto para a sociedade e não possibilitar que se discutam fatos do passado. Primeira coisa, fatos do passado,
o texto ele estava ancorado dentro de uma verdade que não encontra embasamento empírico e nem teórico. É aquela questão, como eu costumo dizer, é o Humpty Dumpty da Alice, né? Nós vivemos um momento em que as palavras podem significar qualquer coisa que queira, basta estar no poder. É você querer convencer as pessoas que a ditadura ela foi uma defesa da democracia. São dois valores completamente antagônicos e você coloca isso como se fosse uma interpretação dos fatos da realidade, como se todas as interpretações elas fossem possíveis e legítimas, isso ancorado dentro de uma perspectiva liberal de democracia que é também muito falaciosa. Primeira coisa, democracia não significa qualquer coisa. Democracia, ela, num sentido institucional, ela é um sistema de governo, mas, em um sentido mais amplo, a democracia ela é uma vocação irrecusável pelo outro. Essa é uma ideia de Derrida, que a democracia é você trazer o que está nas margens para o centro e você evitar novas exclusões. Por isso que a democracia ela é sempre por vir. A democracia é uma forma da gente repensar a fronteira, é uma forma de nós repensarmos a autoridade, é uma forma de nós repensarmos aquilo que está invisibilizado enquanto sujeito de direito. E a democracia ela não pode ser utilizada para validar uma distorção de fatos que não tem embasamento empírico, teórico nenhum. Democracia é, sobretudo, tensão. E sendo tensão, não quer significar que podemos defender pontos de vistas sobre todas as coisas, como se pudéssemos perder o compromisso, inclusive com a realidade. Essa perda desse compromisso é uma coisa muito complicada. Democracia não é assumir uma forma fluida e multi-interpretativa do passado. Isso tem outro nome, isso é cinismo. Falando sobre a decisão em si, ela se ancora de que a nota da ordem do dia ela não ofende o Estado democrático de direito e nem os valores constitucionais. Mas qual que é o conceito de democracia sobre o qual está ancorada essa decisão do TRF-5? Isso é altamente problemático, porque o que, na verdade, a ordem do dia está fazendo é reescrever a história e reescrever sem uma base empírica, e isso certamente contraria o texto constitucional, a nossa Carta Cidadã, e, inclusive, contraria também o nosso sistema de proteção de direitos humanos, porque ela está negando a própria história do Estado brasileiro, ela está distorcendo a realidade a bel prazer do poder. Por isso que você reiterar essas graves lesões que foram provocadas durante o regime da ditadura militar, isso, obviamente, faz com que se gere novos sofrimentos. Você negar a história, negar a dimensão da realidade, é uma coisa que, sim, que ofende o Estado democrático de direito, porque democracia não é libertinagem. A democracia é, sobretudo, abertura para o outro, é você estar sempre trazendo da margem para os centros e ressignificando o sistema de justiça. Existem duas chaves de análise sobre essa questão que eu gostaria de conversar com vocês. A primeira é sobre a ineficácia da justiça de transição aqui no Brasil. E a outra é sobre a falta de democratização das instituições. E isso nos deixou um legado de um imenso espólio autoritário, porque o Brasil ele se preocupou em institucionalizar a democracia a um nível puramente eleitoral. Não existe uma democratização das instituições. Sobre o primeiro ponto, no Brasil, a lei da anistia, ela serviu para privilegiar e livrar da responsabilização os torturadores. O Marcelo Torelli, que estudou profundamente esse processo, ele fala que você negar a memória é gravíssimo para o processo de democratização, porque houve aqui no Brasil, através da lei da anistia, uma imposição do esquecimento através das leis. Isso tornou o Estado brasileiro um fiador da injustiça, porque ele registrou na memória social essa possibilidade da política impedir que o próprio direito ele ressignifique
a própria história e passe a limpo. Isso gerou um processo de neutralização do autoritarismo, e isso tem a ver, inclusive, com as referências elogiosas aos ditadores que são cunhadas de uma forma reiterada aqui no Brasil. Vide o Bolsonaro, que, ao proferir o voto enquanto parlamentar no impeachment da Dilma, ele dedicou o voto a um torturador, Ustra. O Marcelo Torelli, sobre o segundo ponto, quanto à institucionalização da democracia, ele fala que a democratização ela tem que passar necessariamente por outras esferas, ela não pode ser apenas uma questão eleitoral, ela tem que penetrar no aparelho do Estado, especialmente nas instituições que são pré-democracia, pré-período de democratização, e, a partir disso, você consegue efetivamente gerar uma democratização plena. Alguns aparelhos estatais, algumas instituições, elas foram aparelhadas pela repressão. E 2 exemplos é justamente a polícia e o Poder Judiciário. Então, não causa nenhum estranhamento que essa decisão tenha vindo justamente do Poder Judiciário, que tem a ver tanto com o processo da educação, que está sendo priorizado, um modelo mercadológico das profissões judiciais, quanto também pela não democratização de algumas instituições que estão aparelhadas, em algum sentido, pela repressão. Por isso que referendar essa ordem do dia, alusiva ao 31 de março, não causa um estranhamento essa decisão. Apesar dela ter que ser problematizada, não se pode falar em estranhamento, porque você buscar uma reconciliação com esse passado, você buscar uma justiça de transição que seja efetiva, isso passa para tensionar memória e esquecimento, para enterrar aqueles mortos sem sepultura, aqueles processos que foram invisibilizados, que de alguma forma foram maculados. E aqui no Brasil, a experiência da justiça de transição e durante o período democrático, houve um deslocamento desses conflitos, desses problemas para a esfera privada e também um esquecimento daquilo que não poderia ser esquecido, porque aquilo que é esquecido corre um severo risco de ser repetido. Eu vejo que, quanto ao déficit democrático nas instituições do judiciário, nós temos um discurso que é um discurso tecnicista, um discurso de purificação do direito em relação à política, e nisso o Poder Judiciário ele se torna, sim, um grande aliado do processo de esfacelamento democrático. Podemos dizer também que a falta da ritualização política e jurídica da ditadura militar está nos custando extremamente caro. Esquecer, ignorar, muitas vezes não se trata de uma opção. Por isso que o governo de Bolsonaro, o genocídio policial, eles são herdeiros diretos desse processo da ditadura militar. A decisão judicial que foi proferida pelo TRF-5, em certo grau, ratifica e tem relação com esses fantasmas da ditadura que estão sendo revirados, tanto por um processo de uma transição de justiça absolutamente ineficaz, com um não enfrentamento das questões referentes à anistia, e também quanto pelo processo de uma não democratização institucional das nossas organizações. Também é importante lembrar que alguns participantes do regime autoritário, eles ainda detêm uma importante parcela do poder, porque como não houve uma reparação histórica, isso fez com que esses agentes, esses mesmos atores, eles ficassem transitando nessas organizações e transitando e influenciando na tomada de decisões. Isso, obviamente, impediu que fosse feito um balanço de verdade, de justiça e que propiciasse uma transição democrática que fosse realmente dialética e colocasse essas tensões para conversar. E isso gerou uma democracia que ela é, em algum grau, tutelada pelos militares, protegida pelo direito. O direito, ele também é uma forma de ocupação de um espaço institucional e também é uma reserva de poder das elites.
Por isso que nós falamos em casta togada, né, que é um processo histórico aqui no Brasil, na conformação mesmo do Poder Judiciário, e que está intimamente relacionado a uma não democratização das instituições do Judiciário, que gera decisões e coisas tão complexas que nos fazem voltar muitos anos no nosso processo de democratização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem conversar sobre algum tema, deixem aqui nos comentários. Podemos algum dia conversar sobre o que é essa democracia tutelada, tentar entender como que ela atua hoje sobre o direito e como que ela produz distorções no governo democrático com enclaves militares. Deixem aqui seus comentários. Se vocês curtirem, dê joinha e compartilhem com seus amigos, apenas se vocês quiserem. Lembrando a frase aqui do nosso programa, vamos ser menos reativos e mais propositivos. Vamos nos guiar mais pela renitência do que pela resistência. Um abraço a todos.